O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira, o novo bispo diocesano de Colatina, no Espírito Santo, o cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa, da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais. O agora Monsenhor Lauro Sérgio atualmente é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, na Arquidiocese de Mariana. Exerceu, desde 2017, a função de diretor executivo da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana. E agora a gente conversa com o bispo eleito para a Diocese de Colatina, no Espírito Santo, Monsenhor Lauro Sérgio. Bem-vindo ao programa Pai Eterno e, desde já, os nossos parabéns. Muito obrigado, boa tarde a todos, né? É com alegria, uma saudação a todos aí que estão assistindo ao programa do Pai Eterno. Monsenhor Lauro, eu começo perguntando como é que o senhor recebeu esse chamado do Papa Francisco para o ministério episcopal. É um chamado dentro do chamado, né? Porque desde que nós somos ordenados, né, diáconos e depois um presbítero também, nós já temos a vida orientada para servir a igreja, né, na força do Espírito Santo, na configuração a Jesus Cristo servidor, especialmente como diácono, Jesus Cristo pastor, né, como padre. Então, de certa forma, já está embutido no nosso sim anterior outros chamados que podem vir, né? E agora veio este, né? Que evidentemente eu não estava esperando, né? Mas é um chamado que eu acolho com paz, com esse desejo de servir, com o espírito missionário, né? Nós não somos ordenados para nós mesmos, nós somos ordenados para servir. Jesus falou que ele estava entre nós não como aquele que era servido, mas como aquele que veio para servir. E aquele que é discípulo missionário de Jesus e que se configura ele também no ministério deve ter o mesmo espírito. Então é com humildade que eu recebi e com uma confiança total na graça de Deus, não em mim mesmo, mas na graça de Deus. Agora eu pergunto para quem assim recebe esse chamado, o senhor tem uma história vocacional. Quantos anos de padre, cônego Lauro? 26 anos. 26 anos. Fala um pouquinho dessa história vocacional para quem está nos acompanhando e lembrando que, nesse momento, os futuros diocesanos do senhor nos acompanham também na querida Diocese de Colatina, no Espírito Santo. Que bom, minha saudação especial para eles, né? Eu já enviei uma saudação escrita, já enviei também uma gravação, né, um vídeo, mas renovo essa saudação. Muito bem, eu fui ordenado presbítero, diácono e presbítero aqui na Arquidiocese de Mariana, pelo servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, né, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, e tive logo a função de trabalhar com a formação no seminário, né, além de vigário paroquial numa paróquia em Mariana, paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que eu servi durante longos anos como vigário paroquial, mas como missão principal trabalhando no seminário. Primeiro na Casa da Filosofia, onde exercia a função de diretor de estudos de filosofia, e nesse período também, depois fui chamado para um trabalho junto ao laicato, né, na organização dos leigos na Arquidiocese. Mais tarde fui assessor do Conselho Arquidiocesano de Leigos, mas nesse período já trabalhava com a formação dos leigos, com os cursos de teologia para leigos. E comecei também a lecionar na teologia. Depois fui enviado a Roma e lá fiz, então, a pós-graduação em teologia dogmática e no retorno já voltei para a Casa da Teologia, onde fui diretor de estudos por 4 anos e depois reitor do seminário por 8 anos e meio, né, mais ou menos. Nesse período também fui diretor da escola diaconal, né, que trabalhava justamente com a formação dos diáconos permanentes da Arquidiocese de Mariana. E fiquei com a função também no Leste 2, que compreende justamente Minas e Espírito Santo, de presidência da USIB, que é a Organização de Seminários e Institutos do Brasil. Com isso, acabei conhecendo também alguns padres de Colatina, seja no trabalho da USIB, né, porque envolvia todo o regional, seja no trabalho anteriormente em Roma, né, nos estudos, onde eu tive colegas também de Colatina. Então, conheço, né, alguns. Depois, quando Dom Luciano falece, chega Dom Geraldo, ele me confirma nessa função de reitoria do seminário e com a escola diaconal, e Dom Geraldo foi o primeiro bispo de Colatina. Veja que coisa interessante, né? Ele foi o nosso arcebispo aqui em Mariana, né? Trabalhei de perto com Dom Geraldo Lírio Rocha, que foi presidente da CNBB, e
ele veio, então, depois para Mariana, depois de passar por Vitória da Conquista, veio para Mariana, saindo de Colatina. Muito bem. Agora, Dom Geraldo é emérito, né? E eu fui, depois de 2014, mandado aqui para Viçosa. Sou pároco na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, né, de Fátima, em Viçosa. Tive também a função de vigário episcopal na região pastoral, aqui em Mariana Leste. A Diocese de Mariana está dividida em 5 regiões pastorais, então, durante o pastoreio de Dom Geraldo. E continuei com Dom Ayrton. E agora, para minha surpresa, eu sou mandado justamente para a Diocese da qual Dom Geraldo Lírio foi o primeiro bispo, né? Então, eu já estive, inclusive, em Colatina com o Dom Geraldo, quando ele estava como arcebispo de Mariana, acompanhando numa viagem, mas nem sonhava que um dia iria para Colatina. Então, é um pouco essa minha trajetória, né? Pároco, vigário paroquial, formador no seminário, trabalhando com a formação do diaconato permanente, a formação dos leigos e essas responsabilidades no Regional Leste 2. Monsenhor Lauro, ontem eu falava com o Monsenhor Dirceu sobre esta realidade que vai sendo constituída, que é justamente da relação do bispo eleito com a diocese que o aguarda, que o espera. O senhor disse já de convivência com alguns sacerdotes, mas eu pergunto, o senhor tomou consciência das dimensões da diocese, já esteve em outros territórios ali da diocese de Colatina? Fala um pouco da sua experiência com a sua nova futura diocese. Eu estive uma única vez, né? E visitei, tenho recordações muito positivas. Inclusive, lá visitei o Mosteiro das Clarissas, tem um mosteiro, né, de contemplativas, né, um mosteiro muito bonito. Estive lá com o Dom Geraldo, fomos muito bem acolhidos. Tem o Santuário Diocesano de Nossa Senhora, né, da Saúde, também um local muito bonito e de realmente oração, de peregrinação, uma referência para o norte do Espírito Santo. Visitei também ali Acordes, né? Estive na área ali de Aracruz, enfim, estive em vários lugares, mas acompanhando o Dom Geraldo. Ele tinha a agenda dele, eu estava ali como motorista e acompanhante, não era mais do que isso, né? Mas encontrei também com alguns padres, com alguns religiosos, foi muito bem recebido. Eu não sei se o padre Hernando está me ouvindo aí, mas eu me lembro até de um episódio, ele trabalhava na Acordes, e ele ficou meio desconfiado acompanhando Dom Geraldo, e não sei por que ele suspeitou que talvez eu fosse ser bispo e estava lá olhando alguma coisa para comprar lá na Acordes. Olha só, tá vendo? E Deus acabou preparando que aquela ideia do Hernandes se cumprisse. Mas eu tô aqui falando com o senhor e imaginando, por exemplo, como é que está a sua mente, o seu coração com aquilo que ainda tem de ser preparado para o futuro. Ordenação, posse, isso já está mais ou menos pensado. Partilha conosco um pouquinho desses passos. Está sendo agora justamente organizado. A ordenação deve ser no dia 25 de janeiro de 2022, uma data litúrgica muito importante, a conversão de São Paulo, então uma data importante para todos nós. Vai ser aqui mesmo na paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, onde eu estou há 7 anos como pároco, né? Eu leciono no seminário, mas aqui é o meu ponto fundamental de referência e de atuação. E a posse na Diocese de Colatina, eu já fiz uma proposta, mas eu não estou divulgando porque eu me submeto aí à conveniência da Diocese de Colatina. Fiz uma proposta de uma data também significativa, próxima, e vamos ver, se for bom para a Diocese, ouvido depois o conselho lá de Colégio de Consultores, então ficará essa data. Se não, será outra, a mais conveniente para o clero, para o povo, né, para os bispos da província e do regional, enfim. Eu estou deixando, o discernimento, né? Nós não somos uma igreja sinodal, então nós estamos também dialogando, né, a respeito dessa posse também. Aliás, a posse é assim, é posse canônica, mas na verdade quem toma posse da gente é o povo. É o povo, é verdade. É o povo que recebe o bispo presente, né? Exatamente, né? Exatamente, né? Nós não nos pertencemos mais, né? Nós pertencemos a Deus, a quem nós nos consagramos, ao seu reino e à sua igreja. Agora, e é ordenado para si. Não tem sim, sentido. É verdade. O senhor tem uma caminhada marcada por esse acompanhamento com as vocações, com os candidatos ao ministério ordenado.
é, o coração do pastor, ele continuará também atento a essa necessidade da igreja, das vocações, dos futuros candidatos ao ministério ordenado? Com certeza. Hoje, inclusive, eu já conversei com o padre que está responsável lá pelo propedêutico, já perguntei sobre os seminaristas, como é Aí, que ó. está a formação aqui e ali. É claro que é uma área que interessa muito. Mas o discernimento é todo comunitário. Seria muito bonito que as vocações viessem sempre, né, das comunidades. Claro que as pessoas têm sua inspiração, mas a vocação devia nascer sempre da igreja, sabe? Eu acho que as comunidades devem reconhecer em algumas pessoas o dom que Deus concede, né? E serem incentivadas. Então, eu acho que são duas histórias. A vocação é uma história pessoal, mas deve ser uma história também comunitária, eclesial. Quando a igreja é bonita, tem um trabalho evangelizador bonito, naturalmente vão surgindo vocações. O trabalho vocacional não é um trabalho avulso ou destacado do conjunto da ação evangelizadora, né? Toda a igreja é responsável pelas vocações, não é só uma pessoa, ou a casa de formação, ou o formador, né? Toda a igreja é formadora. Pelo jeito da igreja caminhar, vão surgir as vocações, os ministérios, né? A disposição da alegria de servir, que as pessoas realmente abraçam. Perfeito. E hoje, qual o maior, digamos assim, qual o maior desafio que o senhor observa na igreja como um todo, para que, com esse coração disponível, esse coração desapegado do pastor, o senhor possa nos apontar para que a gente também possa rezar diante desta realidade que se abre? Nós vivemos, na minha opinião, um momento muito bonito na vida da igreja, né? Com o Papa Francisco, que está nos convidando a todos a ser uma igreja pobre para os pobres e uma igreja em saída missionária. Uma igreja que não está em si mesmada em si mesma, né? É um pleonasmo que eu estou dizendo, né? Mas uma igreja que é realmente voltada para todos, né? Então, na Evangelii Gaudium, o Papa nos exortou a sermos essa igreja em saída missionária, pobre para os pobres. E uma igreja que se dirige a todos, como está na Fratelli Tutti, promovendo essa fraternidade universal, não só aqueles que estão dentro da igreja católica, mas nós somos um sinal da bondade, do amor de Deus, da paz, da fraternidade para todas as pessoas. As pessoas devem enxergar na igreja católica um testemunho realmente de amor, de fraternidade aberta, né? Como diz o Papa na Fratelli Tutti. E percebendo que toda a realidade está interligada. A igreja não é um gueto no mundo. Nós estamos num mundo onde existem problemas de natureza social e ambiental, né? Problemas sociais e ambientais são um só problema, como diz o Papa, estão interligados. Então, essa visão sistêmica que reclama, como diz o Papa, uma ecologia integral, deve ser a nossa visão. Então, veja, uma igreja em saída, uma igreja que se dirige a todos, uma igreja que promove uma ecologia integral, que, portanto, não é só uma questão tópica da criação de um aspecto, mas todo o ambiente. Jesus veio para que todos tivéssemos a vida em abundância, a vida em plenitude, né? E isso pede o quê? Um estilo eclesial sinodal, que é o que nós estamos fazendo, caminhar juntos, né? Então, é a grande exortação, o processo sinodal foi aberto recentemente pelo Papa. Essa prática, graças a Deus, já é uma prática que está presente na igreja de Colatina. Então, eu tenho a alegria de ir ao encontro de uma igreja que está já caminhando nessa direção. Então, o que eu tenho para fazer é confirmar, apoiar e juntos caminharmos. Eu vou para a igreja de Colatina numa atitude de escuta. E escuta, em primeiro lugar, do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está dizendo à igreja de Colatina nesse contexto, né? Escuta da palavra de Deus, portanto, expressa nas Sagradas Escrituras, né? Escuta das pessoas, das comunidades, do povo, da sociedade, os que estão dentro e fora da igreja, para poder perceber aqueles que são os apelos de Deus, porque a evangelização deve ser dirigida a todos. Nós temos que ter uma caridade pastoral e missionária, né? A caridade pastoral e missionária é esse amor que brota do coração do Cristo. A caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona
como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, né? Então, nós temos que ter um espírito missionário e um espírito que quer salvar a todos. Aliás, são as leituras de hoje, de certa forma, na carta aos Romanos hoje, na missa de hoje, Paulo fala desse desejo, ele aceita até, se isso fosse positivo, ele ser separado do Cristo para ganhar os irmãos israelitas que não aceitaram o Cristo. Isso é caridade missionária, né? E Jesus que cura aquele hidrópico, né? E na casa dos fariseus ali, ele pergunta se é permitido ou não uma cura no sábado, e eles ficam naquele silêncio, e Jesus vê a urgência da caridade, de libertar aquela pessoa. Então, uma igreja que seja assim, que não adie o bem que tem que ser feito. Uma igreja que não esteja engessada, uma igreja que não esteja presa, mas uma igreja com a abertura missionária, a abertura do serviço, a abertura da caridade. Verdade. Isso vem de Deus, não é uma filantropia. É isso mesmo. Então, isso vem desse amor de Deus que deve nos contagiar. Monsenhor Lauro, o nosso jornalista, companheiro aqui na TV Pai Eterno, Marcos Túlios, ele nos lembra aqui que a Igreja de Mariana está unida à Igreja de Colatina por uma razão sofrida, né? O crime da Vale em 2015. Agora estará unida pelo seu pastor, que nesse caso é na sua eleição, na sua escolha, que o Papa Francisco oferece a essa igreja. Eu queria aproveitar e pedir... É Bacia do Rio Doce. Oi? É Bacia do Rio Doce. É Bacia do Rio Doce. Na Diocese de Mariana ali, vai descendo e vai chegar até Colatina. Olha só. E agora, de Mariana, vem o novo bispo para Colatina. E queria aproveitar e pedir a bênção do Senhor que alcance também os seus novos diocesanos em Colatina e todos os telespectadores da TV Pai Eterno que, a partir da sua nomeação, estão rezando desde já pelo seu ministério. Monsenhor Lauro. Peço mesmo as orações de todos, viu? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vou invocar a padroeira da Diocese de Colatina. Pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde, né? Desça sobre todos vós, sobre vossas famílias e comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Forte abraço, Monsenhor Lauro. Tudo de melhor para o senhor. Muito obrigado. E eu espero em outros momentos falar com o senhor aqui na TV Pai Eterno. Bom prazer, tá bom? Bom trabalho. Um abraço.